Olá, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no terceiro trimestre de 2020, essa é a nossa aula de número 19, cujo tema é as consequências do pecado de Davi. Antes de nós darmos início, vamos fazer a nossa oração. Senhor, em nome de Jesus, nós viemos à tua santa presença em oração, fazemos confissão dos nossos erros, dos nossos pecados e das nossas falhas e clamamos, meu Deus, pelo sangue precioso que o Senhor Jesus derramou na cruz e pedimos, Pai, perdoa-nos, limpa-nos agora, conduza pelo Teu Santo Espírito essa aula que nós vamos ter e desde agora, Senhor, nós te damos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? O objetivo geral da lição é esclarecer que o pecado tem o alvo de desviar o homem da comunhão com Deus e levá-lo a um estado de degradação espiritual e moral. Então, esse ou essa é a função, a missão do pecado, né? Desviar o homem da comunhão com Deus. Os objetivos específicos da lição referem-se ao que devemos atingir em cada tópico, conceituar o pecado no Antigo e no Novo Testamento, mostrar a repreensão do profeta Natã ao rei Davi e elencar as consequências do pecado de Davi. O texto base está em 2 Samuel, capítulo 12, verso 10, que diz assim: Agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. 2 Samuel 12, 10. A verdade prática da lição é: o pecado é destruidor. O seu alvo é sempre desviar o homem da comunhão com Deus, levando-o a um estado de degradação espiritual e moral. Então, queridos, olha, não há absolutamente nada de bom no pecado. O pecado realmente é a separação do homem, né, de Deus. É o pecado que faz a separação entre o homem e Deus. Portanto, para que nós tenhamos comunhão com o nosso Deus, é necessário que nós tenhamos uma vida santificada, uma vida em que nós procuramos viver de uma forma santa perante o nosso Deus. Aí abaixo você vai ter a leitura diária de segunda até sábado, para que você possa estudar sobre esse tema em casa. Lembrando também, irmãos, que o PDF dessa lição está disponível para você no grupo da Escola Bíblica Dominical da PIBPAN, amém? Então, baixe lá a lição em PDF, se tiver impressora em casa, já imprima, leia, estude, compare com a sua Bíblia e vai ser uma bênção, amém? A nossa leitura bíblica em classe está em 2 Samuel capítulo 12, dos versículos de 1 a 15, que diz assim: E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem,
E disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isto. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei na tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual deitará com as tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. E então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com esse feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Então, queridos, esses dias, essas últimas lições, nós estamos meditando sobre o livro de 1 Samuel e, ultimamente, sobre a vida de Davi, né? E essa semana nós estamos meditando sobre as consequências do pecado de Davi. Então, você vê pelo texto que o próprio Davi ficou, né, assim, escandalizado, aterrorizado com aquela história que o profeta Natã estava narrando para ele, não é? Falando a respeito das ovelhas, que um homem rico tinha muitas ovelhas, tinha muitos bens, e que havia um homem pobre que só tinha uma ovelhinha. E quando este homem rico foi receber pessoas amigas na sua casa, ao invés dele pegar das suas ovelhas para oferecer, ele foi e pegou aquela única ovelhinha que aquele homem pobre tinha e a sacrificou e matou para oferecer para as suas visitas. Então Davi ficou irado, porque isso não é coisa que se faça. E o profeta Natã disse na cara dele: esse homem é tu. Foi exatamente isso que você fez a Urias. Você tinha várias mulheres no seu palácio. Você tinha todas as riquezas no seu palácio. Mas os seus olhos cresceram em cima da esposa dos outros, em cima da esposa de Urias. Não é? E a palavra de Deus diz lá na lei mosaica, não é? Que é a lei que rege o povo de Israel até hoje, né? Para que a pessoa não cobice a mulher do próximo, né? E está dizendo também: não matarás, e Davi matou a Urias. Quando o profeta Natã falou a Davi essa parábola, quando Natã, falando essa história, disse a Davi: esse homem é tu, ele caiu em si na hora. E naquele momento ele confessou ao profeta: pequei contra o Senhor. Ele não disse: não, mas olha, não é bem isso, como fez Saul. Davi assumiu o seu erro na hora, abaixou a cabeça e disse: pequei contra o Senhor. Natã falou também: o Senhor passou de si, traspassou o teu pecado, não morrerás. Mas as consequências advindas desse pecado, essas sim viriam. E nós vamos ver na leitura subsequente a isso
o quanto a família de Davi sofreu e o quanto o próprio Davi sofreu por conta do pecado que Davi cometeu. Então, irmãos, quando nós cometemos um erro, um pecado contra o Senhor e nos arrependemos, a exemplo de Davi, quando nós cometemos um erro e fazemos a confissão e abandonamos, né? O Senhor nos limpa, nos purifica pelo sangue precioso de Jesus. Mas, dependendo do erro a que a pessoa é acometida, não é? Aquilo traz consequências. E para se livrar dessas consequências é uma luta grande, né? Precisa orar muito e buscar muito a presença do Senhor. Interagindo, o pecado é uma violação à lei de Deus. A sua consequência imediata na vida da pessoa que o pratica é a culpa, bem como o castigo, quanto a consequência direta do ato iníquo. É importante lembrarmos a gravidade e as consequências do pecado, mas ao mesmo tempo ressaltarmos a misericórdia e a iniciativa de Deus em perdoar ao pecador que se arrepende e deixa a prática pecaminosa. Só em Cristo podemos vencer o poder do pecado. Então nós, por nossa conta própria, não temos essa condição, né? A condição de nos livrarmos do pecado, mas em Cristo Jesus, havendo um arrependimento sincero e você clamando pelo sangue de Jesus, o Senhor vem e te purifica e te limpa de todo o mal. Amém? O assunto dessa lição mostrará o alto preço que Davi pagou e as consequências que ele sofreu por causa dos pecados cometidos. A história de Davi nos ensina a não brincar com o pecado. Não podemos arriscar ou desafiar o pecado, pois ele é destruidor e os seus resultados são trágicos. Por isso, o mais importante é viver em santidade e confiar no sacrifício perfeito de Cristo, lembrando permanentemente que Deus não tolera o pecado de quem quer que seja. Amém? Então, não brincar com o pecado, irmãos. Ah, não, isso daí não tem muito problema, não pesa. Ah, Deus sabe, né, e tal. E a pessoa vai e se deixa levar. Vai ser enredado, um pecado vai chamando o outro pecado, a pessoa vai se distanciando, vai se esfriando e as consequências, elas vêm. E são coisas sérias, porque o diabo não está brincando de igreja. O diabo não está brincando de religião com ninguém. Então, você abraçou a causa de Jesus Cristo, reconheceu o sacrifício na cruz, aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, livre-se do pecado. Não permita que o diabo venha te dar uma rasteira. Livre-se hoje, diga um não na cara do convite da carne. Amém? O ponto central da lição é: o pecado tem o alvo de levar o homem ao estado de degradação espiritual e moral. Conceito de pecado no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra pecado tem diversos significados. Por exemplo, errar o alvo, a prática de imoralidade e idolatria, malignidade, perversidade, revolta, rebelião, iniquidade e culpa. São títulos que são dados nas diversas passagens do Antigo Testamento, as quais você pode ler aqui nessa lição, nessa parte da lição. 2. No Novo Testamento. Quem lê o Novo Testamento, diversos vocábulos usados pelos escritores definem a palavra pecado e podem ser exemplificados da seguinte forma: mal moral, impiedade, incredulidade, herege ou apóstata, culpa, pecado propriamente dito, derivado da palavra grega amartia. Amém? Então, esses são termos utilizados tanto no Antigo quanto no Novo Testamento para classificar o pecado, né? Para rotular o pecado. Mas nós conhecemos muito bem o que é. É errar o alvo. É você conhecer aquilo que a palavra de Deus diz a respeito de determinadas coisas e ainda assim praticá-las de uma forma voluntária. Você está cavando a própria sepultura. Você está cavando o seu próprio distanciamento do Senhor. As consequências disso são coisas sérias. Ainda que Jesus Cristo venha te purificar, você clama pelo sangue de Jesus, você pede perdão pelos pecados, o Senhor te lava, o Senhor te purifica, o Senhor lança o seu pecado no mar do arrependimento. No entanto, as consequências daquele erro que você próprio abriu,
a oportunidade, as consequências elas vão chegar até a sua vida. E só a misericórdia do Senhor para livrar. Amém? Portanto, queridos, essa passagem é algo muito sério. Nós precisamos realmente trazer ou tomar como exemplo, né, essa questão desse erro de Davi com Batseba, para que nós não venhamos a incorrer no mesmo erro. Amém? Aleluia. Síntese do tópico 1. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento demonstram que o pecado é a violação da lei de Deus. Ou seja, violou aquilo que Deus prescreveu para que você cumpra, para que você viva. 2. A repreensão do profeta Natan ao rei Davi. Uma consciência morta. Tudo nos leva a crer que Davi não iria confessar os seus pecados. Havia se passado 1 ano e para ele todas as coisas estavam normais, mas Deus não o deixaria impune. Olha só, daquele pecado de Davi com Batseba, gerou-se uma criança. A criança nasceu, já estava praticamente com 1 ano e Davi ainda não tinha se arrependido. Deus às vezes dá oportunidade para que você se arrependa. Deus às vezes dá oportunidade para que nós venhamos a cair em si, em nós mesmos, e falar, poxa, o que eu fiz não foi certo. Não é? É necessário que nós venhamos tomar a atitude de chegarmos diante de Deus e clamarmos pelo sangue de Jesus. Confessarmos os erros, pedirmos perdão e abandonarmos aquilo. Amém? Glória a Deus. Note o quanto a Bíblia é maravilhosa, ela não esconde o pecado de ninguém. Esse procedimento, além de revelar a justiça divina, mostra que o compromisso do Senhor é para com os que andam em sinceridade, não importando a posição que exerçam, pois se pecarem, pagarão pelos seus pecados. Isso está em Ezequiel capítulo 33, 12. Então, você pode ser um rei, como Davi era. Você pode ser uma autoridade constituída, um empresário, seja lá quem for, um pastor. Você pode ser quem for. A partir do momento que você saiu da presença do Senhor, que você não observou, não é, aquilo que Deus diz para você a respeito da sua vida pessoal, e você deu vazão a um erro, não é? Aquele erro vai trazer consequências para você. E olha, não é porque Deus é ruim, Deus é mau, Deus pesa a mão, nada disso. As regras que o Senhor estabeleceu para nós são regras que nos mantêm vivos, que nos mantêm saudáveis, que trazem para nós um padrão de vida bom, um padrão de vida confortável, seguro, saudável para o nosso corpo. Então, Deus, quando Ele dita uma regra, quando Deus estabelece uma regra a respeito de qualquer que seja o assunto, obedeça. Obedeça, querido. É o melhor para nós. É andarmos à luz da palavra de Deus. Isso aqui foi escrito como um manual de uma vida perfeita para nós que somos seres humanos na presença do Senhor, que somos filhos de Deus. Deus deixou escrito para que nós viéssemos a ter uma vida pautada na sua vontade. E nós sabemos que a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Amém? Portanto, da próxima vez que o pecado vier se apresentar a você em forma de convite, diga um belo não na cara dele e diga, eu estou em Cristo Jesus, eu tenho a mente de Cristo, o pecado não pode tocar em mim. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. A consciência de Davi estava morta. Foi necessária uma alegoria do profeta Natan relatando a ação de um homem rico que pela força se apropriaria da cordeirinha única e amada de um pobre. O rico, apesar de possuir um grande rebanho, recusou-se a lançar mão das suas muitas ovelhas. Davi se mostrou irado com o procedimento do rico e prontamente queria condená-lo à morte, mal sabendo ele que era ele próprio, né, de quem o profeta estava falando. Amém? Síntese do tópico 2. Diante dessa consciência morta do rei Davi, o profeta Natan mostrou-lhe a gravidade do seu pecado. Amém?
Glória a Deus. Que nós tenhamos essa consciência. Consciência de filhos de Deus. Consciência de pessoas que são lavadas pelo sangue precioso de Jesus. Consciência de pessoas que foram compradas de volta para Deus. Não é? Não com coisas corruptíveis como ouro e prata, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo na cruz. Amém? Aleluia. 3. As consequências do pecado de Davi. As consequências pelos pecados cometidos. Paulo afirmou que o que semeia na carne colherá corrupção. Isso está em Gálatas capítulo 6, verso 8. Foi exatamente isso que ocorreu com Davi. Nós podemos enumerar alguns pontos dos males que vieram como consequência dos seus pecados. O primeiro, a perda do seu filho. Segundo, o escândalo sexual de seu filho Aminon com a sua filha Tamar. Terceiro, o assassinato de Aminon. Quarto, a tentativa de usurpação do seu trono por Absalão. E o abuso público das concubinas reais por ele, por Absalão, filho de Davi. Davi foi perdoado pela graça e pela misericórdia divina, mas teve de arcar com as consequências dos seus pecados pelo restante da sua vida. É imperioso ao cristão evitar o pecado, pois este traz sofrimento e deixa marcas indeléveis naqueles que o praticam, atingindo direta ou indiretamente a vida de outras pessoas. Olha que coisa séria, irmãos. Então, às vezes, a gente se depara com algum convite da carne e a gente brinca, a gente dá risada. Não, mas isso aí não é nada tão sério assim e tal. Afinal de contas, nós estamos no mundo, né, e tal, e todo mundo pratica, todo mundo faz isso e aquilo, e você se deixa levar. Depois, as consequências são sérias. O pecado, Deus realmente, quando você se arrepende, clama pelo sangue de Jesus, te perdoa, lança aquilo no mar do esquecimento e, se você continuar reto com o Senhor, a sua vida continua de uma forma normal. Agora, dependendo do erro ao qual você caiu, né, aquilo tem consequências graves. Pode ter consequência na sua saúde pessoal, pode ter consequência na sua família, pode ter consequência no seu casamento, pode ter consequência na criação dos seus filhos, pode ter consequência na sua vida financeira e por aí afora vai. Então, nós, como cristãos, como filhos de Deus, temos que aprender a caminhar à luz do Evangelho, a caminhar à luz da palavra de Deus, àquilo que o Senhor ensina, porque se nós cometermos erros tolos, muitas das vezes erros bobos, banais, né, nós vamos colher as consequências. E o Senhor nos avisa e nos adverte para que nós venhamos a prestar atenção, porque como eu já disse aqui, o diabo não está brincando com ninguém. Não está brincando de igreja, não está brincando de religião. A missão dele é roubar, matar e destruir. Essa é a missão de Satanás. Portanto, fique esperto. Não ignore os ardis de Satanás. Apenas e tão somente fique esperto, porque ele anda ao nosso derredor como um leão, tentando, né? Bramando como um leão, tentando arrebanhar as ovelhas do Senhor e levá-las à destruição. Síntese do tópico de número 3. O rei Davi sofreu as consequências dos seus pecados, tanto na sua vida familiar como em seu reinado. E concluindo a lição, evitemos o pecado a qualquer custo, pois, ainda que aparentemente seja inofensivo, ele sempre trará consequências gravíssimas. O adultério de Davi marcaria sua vida para sempre, mesmo depois de perdoado. Isso porque o preço do pecado é demasiadamente alto. Seus frutos geram morte. A desobediência a Deus e a crueldade para com Urias seriam pagas por meio de dor e de sofrimento da própria família do rei. Olha que coisa séria, né? Então, é uma lição até um pouco dura, eu diria, irmãos. Mas é uma lição maravilhosa essa que fala a respeito das consequências do pecado de Davi. Para que nós possamos realmente refletir nisso, para que nós possamos realmente entender, né, que Deus, Ele quer de nós, né, um relacionamento santo.
Deus te ama profundamente. O Senhor pagou um alto preço pela tua vida. Não foi dinheiro, não foi ouro, nem prata, não foi dólar, não foi nada corruptível. Ele pagou com o sangue de Jesus, com o sofrimento de Jesus naquela cruz. E não foi para que nós, eu e você, ou qualquer um de nós, viéssemos depois a sermos atraídos pela carne, não é? E a virarmos as costas para a cruz, para aquilo que Jesus Cristo fez, e abraçássemos de novo, não é? O pecado. A palavra de Deus diz que é como se fosse uma porca que vai e se deita no espojadouro de lama, mesmo depois de já estar limpa. Então, queridos, é algo realmente duro, mas que nos chama a atenção para a necessidade de nós termos uma vida santificada, porque aquilo que está reservado para nós, não é? É a Nova Jerusalém. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E nós somos esse povo. Nós somos a igreja de Jesus Cristo na terra, para quem o Senhor comprou com seu próprio sangue esse rebanho para ele, para que um dia nós herdássemos a herança que ele tem guardada para cada um de nós. Amém? É para mim, é para você, é para a igreja de Jesus Cristo. É para nós aprendermos através da vida de Davi, que com o pecado não se brinca, com o diabo não se brinca. Ele não pode tocar em nós, mas ele tenta nos atrair para as suas redes. Em nome de Jesus, que o Senhor realmente nos dirige, nos direcione, para que nós possamos ficar firmes e naquele glorioso dia nós subirmos ao encontro de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus! Vamos agradecer ao Pai por essa lição maravilhosa da nossa Escola Bíblica Dominical. Feche os seus olhos aí onde você está e vamos fazer a nossa oração. Senhor, nós te louvamos, Pai, por essa lição abençoada. Nós te glorificamos e te agradecemos. Pedimos ao teu Santo Espírito que o Senhor ministre a nós, Pai, onde quer que nós devemos mudar, aonde quer que nós devemos ter um cuidado maior, Pai, porque nós somos teus e queremos realmente ficar contigo, Senhor. Não queremos em hipótese nenhuma sermos atraídos pelo mal e pelo pecado. Sabemos que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, e nós não queremos ser separados, mas nós queremos ter comunhão contigo para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, olha, vamos continuar orando. Essa semana que passou agora, nós tivemos uma noite de oração abençoada com o pessoal do grupo de intercessão da PIBPAN, lá no grupo de intercessores da Primeira Igreja Batista. Amém? Nós, inclusive, lá o Ricardo colocou umas fotos lá no grupo da intercessão, no grupo aqui da EBD mesmo, para que você pudesse ver e participar. Nós teremos outros dias assim, né? Teremos outras oportunidades de oração. E eu quero convidar você, irmão e irmã, a participar, ainda que seja na sua casa. Ore, meu irmão, ore. Tem tantas pessoas que têm sofrido nessa pandemia. Pessoas da nossa igreja que têm parentes que estão internados em hospitais. Sabe, exerça o seu papel de intercessor, papel de igreja. Interceda diante de Deus. Ore por essas vidas, ore por pessoas que têm sido perseguidas. Ore por pessoas que têm sido vítimas, né, de perseguição, pessoas que estão enfermas, pessoas que têm perdido o emprego, pessoas que não têm o recurso financeiro para levar o pão para dentro da sua casa, sabe? Que têm sofrido com problemas de ordem familiar, na criação dos seus filhos, enfim. Irmãos, o diabo não está brincando. E nós, como igreja, nós temos autoridade para poder ordenar a esse demônio, a esse espírito imundo que bate em retirada em nome de Jesus. O Senhor nos deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente nos causará dano algum. É o que diz a palavra do Senhor. Basta que nós venhamos a crer nisso, a acreditar nisso e a exercer essa autoridade. Mas para isso, temos que ter santidade. Santidade, comunhão com Deus. Amém? Em nome de Jesus.
Erga suas mãos aonde você estiver. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai e as ricas e maravilhosas consolações do Santo Espírito da promessa sejam agora e para sempre sobre você e sobre a sua casa. Eu te abençoo e eu te envio para que você viva um final de semana abençoado, que você tenha alegrias junto com a sua família, na sua casa, com seus filhos, que o seu casamento seja abençoado, ou que os seus relacionamentos sejam abençoados, que a obra das suas mãos seja abençoada pelo Senhor, que você se alegre com a sua mulher, com seu marido, com seus filhos ao redor da sua mesa, que tenha sempre o melhor alimento, o melhor pão, a melhor comida, a melhor bebida, que haja saúde no seu corpo todos os dias, que você coma o melhor dessa terra, segundo a promessa do Senhor. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Continue orando, querido. Ore pelos pastores, pelo nosso pastor Augusto lá em Portugal, pela Margarida, pelos seus filhos, pelos pastores que estão aqui em São Paulo, da nossa igreja, pela vida desse servo de Deus aqui. Ore, coloque diante do Senhor. Amém? Ore por todos, pela nossa primeira igreja batista do Jardim Pan-Americano. Semana que vem tem nova aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe, fique na paz.